Boa noite, graça e paz. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel e você está participando conosco nesse momento da nossa live das células, que acontece toda terça-feira aqui no Facebook da Igreja Batista Betel. Quero dizer para você que você é muito bem-vindo conosco hoje. A nossa live hoje é muito jovem, aliás, ela é super jovem, porque ela será com jovens convidados, que são Débora, Isaac e Marcos. Eles são convidados da noite, vamos falar de fé com os jovens. Eu tenho certeza que vai ser inspirador e jovial para todos nós. Nesses momentos iniciais, eu quero cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui na live, como, por exemplo, está aqui, apareceu para mim a minha mãe, dizendo graça e paz para os irmãos, Rúbia, né? Rúbia toda terça com a gente. A Iris, né, Iris? Está aqui hoje, um motivo também muito especial, né, Iris, para estar aqui com a gente. Mas sempre que tem oportunidade, você está aqui. Ronan, ótima noite, graça e paz a todos. Que bom, Ronan, você aqui. Cristina também, a paz do Senhor, muito bom ter você aqui. Neném da mamãe, né, Iris? Isso aí, né? Tem que babar a cria. Andréia, a titia também veio aqui prestigiar o sobrinho nessa noite. Que bom, todos vocês aqui. Leci, boa noite, graça e paz. Muito bom também ter você aqui, Leci, com a gente. Quem mais está aí na live e quer se manifestar? Também quero dar oportunidade para o pessoal que fez aniversário nessa semana ser lembrado aqui na live. Quem que fez aniversário, que você se lembre, para a gente poder saudar, abençoar aqui hoje? Eu sei que a irmã Márcia, graça e paz, boa noite. A Débora está aí, daqui a pouco vai falar, né, irmã Márcia? A paz do Senhor, irmã Águima. Giovanete, graça e paz, que bom você aqui também. Essa semana foi aniversário da Angélica, né? Angélica Isidoro, quero aqui deixar um abraço enorme para ela, Angélica, né? Que sempre é tão envolvida nas células, as irmãs sempre têm tanto carinho por ela, nós te abençoamos com toda a sorte de bênçãos, viu, Angélica? Parabéns para você novamente. Rúbia está falando, peço oração pela minha vida, vou fazer aniversário quinta-feira. Ah, depois de amanhã? Que bom, Rúbia, né? Vamos orar aqui no momento da nossa oração, vamos colocar seu nome. Já queremos te dar parabéns, que o Senhor te abençoe, viu? Pastor Newton, boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Deus, amém. Meu irmão Hugo aí, olha que legal. Alessandra, que bom. A irmã Márcia está aqui reagindo, né? A filha que vai aí falar de fé conosco nessa noite. A Iris está falando. Minha mãe acompanha todas as terças, ela só não comenta. Mamãe Conceição, que ótimo aí, ó. Vamos dar um destaque para esse comentário aqui, ô, irmã Conceição. Que bom é saber que a senhora está aí todas as terças, né, ouvindo a palavra, prestigiando esse momento. Que o Senhor te abençoe muito, viu? Quem mais está com a gente aí nessa live e quer se manifestar? Tiana, graça e paz, Tiana. Que bom você também chegando. Pastor Roberto, que bom o senhor aqui. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Quem mais está aí e quer se manifestar? Lembrando vocês que a nossa live hoje é uma live com os jovens, e já aproveitando essa oportunidade para dizer para vocês que daqui 15 dias nós vamos falar de fé novamente, e a nossa live vai ser com as enfermeiras. Vamos falar de fé com as enfermeiras. Vamos falar do que acontece nos hospitais, de como devemos crer no Senhor, daquilo que Deus faz. Então, desde já, deixa agendado aí na sua agenda para participar desse dia. Irmã Nilma, glória a Deus. Alzirene, que bom você também aqui. Boa noite, graça e paz. Quem mais está com a gente? Lucas. Oh, Lucas, que bom você aí. Graça e paz. Amo todos. A irmã Nilma aqui mandando um abração para todo mundo. Sua sobrinha vai fazer aniversário daqui 2 dias, viu, irmã Nilma? Já pode aí mandar os parabéns.
Irmã Nilminha, aquela que te ama muito. Amém, irmã Nilma. Bem, 19 horas e 35 minutos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo, porque podemos fazer desse lugar um ambiente para falarmos da palavra dele. Vamos pedir a bênção do Senhor naquilo que vamos falar nessa noite, para que o Senhor abençoe os jovens que estarão falando, que eles sejam usados como instrumentos tão poderosos nas mãos do Senhor, e abençoar a Rúbia, né, que vai fazer aniversário na quinta e já está pedindo aqui a bênção, né, sobre a vida dela. Então, quero aqui dar boa noite à Érica, minha tia Dulce, minha tia Geralda, olha essa minha família toda participando, que bênção, Beth, Mirlene, que bom. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos uma vez mais, gratos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por intermédio dele, temos acesso a Deus e a todas as promessas. Ele é o sim e o amém para todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Te agradecemos por essa noite, por esse ambiente que o Senhor promove para que sejamos ministrados pela tua palavra. Peço ao Senhor que use com tanta graça, poder, Senhor, a vida de cada jovem que nessa noite estará falando, a vida da Débora, do Marcos, do Isaac, que seja um tempo tão oportuno para a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Abençoe também, Senhor Deus, a vida da Rúbia, que vai fazer aniversário na quinta, que ela seja tão abençoada pelo Senhor, que a tua palavra na vida dela venha surtir tantos efeitos maravilhosos, é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Alessandra Souto, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Então vamos lá. Sobre a fé, uma outra live eu estive falando sobre uma pesquisa de uma agência chamada Reuters, que divulgou no ano de 2011 algum dado sobre a fé. Eles entrevistaram os brasileiros para falar quem acreditava, quem tinha fé, e 84% dos jovens que foram entrevistados na pesquisa disseram que tinham fé. Desses 84, 31% deles confessaram que a fé deles era uma fé que confiava seu futuro na mão de Deus. Os outros 53% disseram que a fé que eles tinham era uma fé neles mesmos, ou seja, não era uma fé em Deus, mas uma fé em si mesmo. Isso revela algo complexo para nós sobre falar de fé com os jovens, porque existe uma diferença muito grande entre confiar sua vida a Deus e acreditar em si mesmo, né? Isso mostra como pode ser complexo falar de fé para os jovens, pois a maioria trata a fé como algo distante ou relativiza a fé. Mas não pense você que falar de fé com os jovens seja algo impróprio, muito pelo contrário. Absolutamente não poderia dizer para vocês nessa noite, porque quando nós voltamos para as Escrituras, nós vamos encontrar ali exemplos de jovens que serviram ao Senhor. Vamos nos lembrar, por exemplo, do exemplo de Davi, que foi escolhido e ungido como rei ainda muito jovem, né? Vamos nos lembrar, por exemplo, também do exemplo de José, que teve seus sonhos sobre o futuro que Deus lhe daria ainda muito jovem. E o que podemos dizer, por exemplo, de Jeremias, que de tão jovem disse a Deus que não poderia falar porque ele era uma criança. Existem alguns intérpretes que dizem que ele não era uma criança, que ele tinha 14 anos. Outros hebreus intérpretes das escrituras vão dizer que ele tinha 20 anos, mas não importa, ele era um jovem. A Bíblia está repleta de jovens. Jovens que ao longo do tempo provaram que é possível exercitar a fé e fazer a diferença na sua geração. Sobre os jovens, João afirma em sua carta, 1 João 2, 14, parte B, ele diz o seguinte: jovens, vos escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. É com essa introdução que eu quero convidar nesse momento a nossa jovem irmã Débora para fazer a sua contribuição ao tema. E fazendo essa contribuição ao tema, aliás, ela não vai fazer contribuição ao tema, tá, gente? Ela vai cumprimentar vocês que estão nessa live. Vamos lá.
Olá, irmãos, paz do Senhor. É uma alegria que estou aqui com vocês para compartilhar mais um pouquinho sobre fé com os meus irmãos também. E a minha oração é que nessa noite Deus possa renovar a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus. Amém. Isso aí. Quero convidar também nesse momento o Isaac, que vai fazer as suas saudações ao pessoal que está aqui na live. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Fico feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco mais sobre a fé que presente na Bíblia. Igualmente a Débora, peço que o Senhor venha renovar nossa fé, nos dê melhores entendimentos sobre ela, mais profundos, em que possamos encontrar isso sempre em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidar também o Marcos, né, que vai estar aqui. Meu Deus. Boa noite, gente. A paz do Senhor. É muito bom estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu espero que vocês possam receber de Deus nessa noite na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Ó, as participações aqui, né, as reações das pessoas à entrada de vocês foi bastante animadora aqui, as mamães, né, os irmãos aqui falando, oi, Débora, linda, Isaac, lindo, que isso, né? Só lindeza aqui nessa noite. Aí a Beth falando, jovens lindos. Amém. Alzirene Marcos lindo. Gente, que isso? Essa live, eu tô me sentindo linda nessa live. Bem, finalizando a introdução, dizendo sobre a primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, falando que, João dizendo aos jovens que escreveu a eles porque eles são fortes, a palavra de Deus está neles e eles venceram o maligno, é com esse versículo que eu quero convidar nesse momento a Débora a fazer a sua contribuição ao tema. Bom, então eu queria começar lendo o versículo que está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a fé diante dos sentimentos e dos relatórios da nossa vida. Nós temos tantos exemplos de fé, não é? E hoje eu queria dar um exemplo de que nós não devemos seguir. Ele está lá em Números 13, e é quando Moisés manda os 12 espias para observarem a terra. E quando eles voltam dessa viagem, eles trazem um relatório. Primeiro, eles começam dizendo que ali realmente manava leite e mel com fartura, e até trazem alguns frutos da terra, e são necessários 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas logo depois eles começam dizendo, em Números 13, 28a, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E aí eles continuam no versículo 31 e 32. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Com isso nós podemos ver que os israelitas eles não tiveram fé e não creram nas promessas de Deus. Eles não tiveram fé diante das circunstâncias que estavam postas diante deles. E nós, quero trazer essa reflexão, como nós reagimos diante dos relatórios que nós recebemos ao longo da nossa vida. Está escrito na palavra de Deus que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E diante desse versículo nós podemos nos perguntar, primeira coisa, como crer sem saber e sem conhecer ao menos o que Deus já disse na sua palavra, sem saber das suas promessas
que ele já declarou sobre nós, sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Como obter a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus sem ter um relacionamento com ele, sem ao menos saber o que ele tem a dizer a nós? E o segundo questionamento que podemos fazer é: se eu já conheço suas promessas, se eu já sei o que está escrito na Bíblia, eu tenho colocado em prática e eu tenho exercido a minha fé? Ou eu tenho deixado os relatórios negativos da vida e os meus sentimentos guiarem a minha vida, guiarem a minha conduta? Por exemplo, se vem um pensamento na minha mente que é contrário à palavra de Deus, eu aceito esse pensamento ou eu rejeito, eu falo não. Na palavra de Deus está escrito isso. Não foi assim que Jesus venceu as tentações com a palavra de Deus? Se, por exemplo, a ansiedade está me consumindo, será que eu tenho me refugiado na palavra de Deus que diz que a paz que excede todo entendimento guardará o meu coração quando eu colocar diante de Deus o que me deixa ansioso? Sabe, nós ouvimos tantas vezes esses versículos, até ouvimos a palavra de Deus, sabemos o que está escrito, mas será que nós temos colocado em prática? Será que nós temos ouvido e deixado que a palavra de Deus floresça em nosso coração? Às vezes também, quando estamos orando, parece que o céu é de bronze, e aí nós somos tentados a pensar que Deus não está me ouvindo. Não adianta orar porque eu não sinto Deus, eu não sinto que Ele está aqui comigo. E às vezes nós deixamos esses sentimentos tomarem conta do nosso coração. Por isso, nós não podemos deixar que esses sentimentos guiem a nossa vida, porque ela é o contrário da fé. Não é sentir. A fé é ter a certeza, é a convicção. Não está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando nós oramos, nós não podemos ser tentados a deixar sermos guiados pelos nossos sentimentos. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco em todos os momentos, mesmo quando não sentimos, mesmo que a circunstância pareça o contrário. Ele está conosco quando oramos. Agora, quando nós falamos da palavra de Deus e tudo isso, parece fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil porque as tempestades da vida, elas sempre vêm. E suportar as dificuldades sem uma esperança é muito difícil. Sozinho é pesado, é difícil suportar sem ter um relacionamento com Deus, sem se refugiar nele, não tem como colocar essas promessas em prática. Além disso, é na provação que a nossa fé é exercida, não é o que está escrito em Tiago? É nas circunstâncias que parece impossível crer. É nesse momento que você menos sente, que você mais precisa exercer a fé. Agora, a questão, então, não é se a tempestade vai vir ou não, porque é certo que ela vem, as dificuldades vão vir, mas a questão é como você vai passar pela tempestade. Se é como os israelitas que murmuraram diante de Deus, diante do relatório que eles tinham ali naquele momento, ou se você vai exercer a fé inabalável que está acima de todas as circunstâncias
e aqueles que estão firmados na rocha, que é Jesus Cristo. A questão é se na falta de água você vai agir com incredulidade, você vai murmurar, como os israelitas fizeram, ou se você vai ser como o salmista, que clama com o coração quebrantado, como uma corça, suspira pelas águas. A minha alma tem sede de ti. Quando estiver difícil, ore. Quando faltar palavras, cante. Recite os salmos, que são canções, que são expressões da alma em diversas situações. Então, não murmure, não peque contra Deus, se refugie no Senhor e encontre refúgio, fortaleza e socorro nele. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E para concluir, então, diante das incertezas da vida, dos relatórios negativos e dos sentimentos que somos tentados a ter, a fé é a certeza que Deus é fiel para cumprir suas promessas, é poderoso e está no controle de todas as coisas. Amém. Amém. Que bom ouvir isso, né, irmãos? É tão reconfortante, é tão inspirador. Quando a gente faz essas lives falando sobre fé, a gente tem exatamente esse objetivo, sabe? Que essas palavras, elas nos inspirem a exercer a fé. E como é bom ouvir de uma jovem assim, né? Falando sobre circunstâncias da vida que todos nós estamos sujeitos, como o Senhor nos convida a nos refugiar nele e exercer a fé que nos faz estar acima das circunstâncias, acima dos sentimentos, né? Que nos faz triunfar e prevalecer diante de todos os fatos da vida. Foi tão inspirador ouvir, né? Que bênção. Eu quero, nesse momento, convidar o Isaac, que também vai fazer sua contribuição ao tema. Certo. Boa noite novamente. Eu acho que antes da gente falar sobre histórias de fé na Bíblia, exemplos de fé que estão na Bíblia, que inclusive as quais são repletas na Bíblia, é importante ter um conceito, uma definição de fé, que a Débora já apresentou aí com maestria, eu acho que dispensa mais comentários sobre o assunto, mas Hebreus 11:1, como ela mesmo disse, a fé nos é apresentada como a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas de que não podemos ver. Dito isso, eu acredito que a fé de um cristão, ela abrange mais situações do que aquela fé que todo cristão tem, que todo cristão deveria ter, que após se encontrar com Jesus, após se entregar sua vida a Jesus, a fé na promessa que ele fez de que voltaria para buscar o seu povo, e através dessa fé nós cremos que nós seremos salvos, né? A fé na salvação. Eu acredito que a fé, ela está baseada na base da nossa vida cristã, nos nossos pequenos atos, porque se pararmos para pensar, por que é que nós obedecemos? Por que é que nós acreditamos nos mandamentos do Senhor? Por que é que nós não vivemos do nosso modo e escolhemos viver no modo do Senhor? Eu acredito que por Jesus ter vindo, por nós termos fé que ele veio à Terra, que ele veio para nos salvar, e deixando o exemplo que ele deixou, nós temos fé que a maneira certa de viver é seguindo o exemplo dele, e de que no final, a promessa final, nós alcançaríamos a salvação. E com isso, no capítulo 11 de Hebreus, cujo título do texto é Heróis da Fé, nos é citado diversos exemplos de pessoas que viveram diversas dificuldades na vida e viveram pela fé. E o mais interessante é que nenhum desses exemplos de Hebreus 11, do capítulo 11, eles viram a promessa, eles viveram para ver a promessa. Nenhum deles viu em vida a promessa que lhes foi confiada. Foi confiada não, desculpa, que foi prometida a eles. E como exemplo, a gente pode citar Abraão, que iniciou sua carreira na fé, quando, pelo menos é isso que a Bíblia nos apresenta, nós não temos relatos muito antes disso, quando o Senhor o chama para deixar a casa, sua família, da terra de onde ele nasceu, de onde ele conhecia,
para viajar para um lugar onde ele não sabia onde é, de que num futuro a terra para onde ele estava indo seria herança, que Deus daria essa herança para ele. E ele saiu, deixou tudo da casa dele e foi, confiou no Senhor, teve fé na promessa do Senhor e seguiu o caminho que o Senhor tinha preparado para ele. E durante o caminho, a história vai, e Abraão se tornou muito próspero, se enriqueceu, o Senhor abençoava muito ele. E com o tempo, Abraão começou a se desesperar, por quê? Ele estava sendo muito próspero, ia ter a terra que era a promessa, mas ele não tinha nenhum descendente. Para quem ele ia deixar tudo que ele estava conquistando aqui na terra, o legado que ele tinha construído como servo do Senhor? Ele começou a se desesperar, então ele e a sua esposa acabaram agindo com as próprias mãos, e a Sara deu a escrava que ela tinha para Abraão, e eles tiveram um filho juntos. Porém, posterior a isso, o Senhor disse a Abraão, prometeu a Abraão que por meio de uma criança que seria gerado em sua esposa, que inclusive era uma mulher estéril, de idade avançada, não tinha a menor condições de gerar uma criança, que através de uma criança, filho dele e com sua esposa, a descendência dele seria maior que as estrelas nos céus os grãos de areias na praia, ou seja, incontável. E Abraão creu mesmo, querendo duvidar, no momento eles duvidaram que isso era possível, mas ele teve fé e aceitou a promessa e acreditou na promessa que o Senhor deu para ele. E com isso, Isaac nasceu, Isaac foi gerado, nasceu, crescendo, o Senhor aparece e pede que Abraão sacrifique o seu filho. Aí ele pode ter pensado, mas esse não é o meu filho da promessa que o Senhor me fez? Esse não é o filho que, através dele, a minha descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu? Mas eu acredito que Abraão não pensou assim, porque ele, sem pestanejar, ele acatou o pedido do Senhor e subiu ao monte para sacrificar o seu filho. Eu acredito que Abraão fez isso porque ele tinha fé que o Senhor, que era capaz de fazer uma criança gerar em uma mulher estéril, que esse Senhor, esse Deus que tinha poder sobre a vida, também tinha poder sobre a morte. Então, mesmo que ele sacrificasse seu filho, o filho da promessa, ele ainda continuaria sendo filho da promessa, porque o Senhor era o Deus sobre todas as coisas, tanto sobre a vida quanto sobre a morte. Enfim, o resto da história acho que todos conhecem. Deus proveu um carneiro para ser feito sacrifício, não foi preciso que Isaac fosse sacrificado. E no final de sua vida, Abraão continuou vivendo até que foi morto e enterrado por seus filhos, mas até o final da sua vida ele acreditou em uma promessa que ele não recebeu, não viu em vida, mas que por meio de Isaac iria se concluir. Ele teve fé disso e morreu crendo nisso. E no final, deixando seu filho, ele acabou não vendo a promessa, e o capítulo nos apresenta uma frase que fala não só dele, mas de todos os outros exemplos que esse capítulo nos apresentou de fé. De que nenhum deles viu a promessa se concluir na vida deles em vida. Porém, isso palavras do texto, Hebreus 11:13. A viu de longe, e de longe a saudou, reconhecendo que era estrangeiro e peregrino na terra. Então, como nós cremos que temos a promessa final de que iremos ter a salvação, de que o Senhor prometeu que voltaria para nos buscar, Abraão também tinha uma promessa que a descendência dele seria numerosa e que ele receberia a terra para o povo dele morar. Ele não viu isso aqui, mas ele viu isso lá com o Senhor. E o mesmo acontece com nós. Depois, após morrermos, nós veremos a promessa final cumprindo, não nessa vida, mas na nossa vida com o Senhor. E assim eu finalizo. Então, que bom ouvir isso, né? Que bom ouvir de um jovem como Isaac esse exemplo de fé para a vida, né? De uma vida que é futura com o Senhor, como prova da nossa fé nele, e de uma vida aqui também, que se submete a ele. Porque quando o Isaac, por exemplo, apresenta esses heróis da fé, muitos deles, como ele mesmo disse, foram homens e mulheres que não chegaram a se apropriar, né, da promessa, morreram sem se apropriar dela, mas a promessa aconteceu, eles morreram crendo. O exemplo de Abraão, apesar dele não ver, né, a terra prometida, seu filho herdou, mas como ele creu, ele viveu como quem desfrutava daquela promessa, né? Ele andava por toda aquela terra, sabendo que ela ainda não era dele, mas já era pela fé. Ele viveu acreditando
E por isso ele teve um antegozo, né? Ele não teve o gozo de desfrutar, mas ele teve esse antegozo por acreditar. Ele viveu. É sempre bom pensar, gente, que em todas as circunstâncias é melhor acreditar. Mesmo que você morra crendo, é melhor morrer crendo do que viver duvidando. Porque viver crendo nos leva a um lugar que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus, e isso é o melhor, né? Então, com essa fala aqui do Isaac, eu quero estimular você que está nos ouvindo nessa noite, ainda que, como a Débora mesmo disse, haja relatórios contrários, seus sentimentos sejam tão estáveis, continue crendo mesmo assim, né? Que a sua fé te leve acima das circunstâncias. Com essa fala, eu quero agora convidar o Marcos para fazer sua contribuição ao tema. E aí, pessoal, boa noite de novo para vocês. E eu quero falar sobre um jovem que eu admiro demais. Eu sou fã desse cara, sou muito fã. Vocês devem conhecer já é Daniel. Daniel era um jovem israelita. Ele, Nabucodonosor, ele atacou Jerusalém e ele levou muitos objetos de Jerusalém, levou alguns jovens para servir na Babilônia. E Daniel, ele foi um jovem que não escolheu se contaminar com as coisas que a Babilônia oferecia. Uma parte que marca muito é sobre a comida. Ele falou que não ia comer o que eles ofereciam porque a comida era oferecida aos deuses. E ele nem ia comer uma comida consagrada aos deuses dele. E ele chegou no guarda e falou com ele que ele queria receber por 10 dias só legumes e água. E o guarda ajudou ele, topou, Deus veio para ele e ajudou ele. E eu tô resumindo a história, porque senão só tenho 10 minutos, senão vai ficar bem extenso. E Daniel passou 10 dias, ele era o jovem mais saudável, ele era o jovem mais inteligente, ele era mais esperto. E ele, antes de ele chegar à Babilônia, ele já confiava 100% em Deus. Como a Débora e o Isaac falaram sobre a fé, eu tenho como se diz, um argumento meio, como se diz, não a nível como eles disseram, mas eu acho que a fé para mim é você pisar para depois Deus colocar o chão. Isso em umas palavras, como se diz, mais fáceis para mim, entendeu? Mais fáceis de dizer, mais fáceis de entender. É você pisar e depois Deus colocar o chão. Isso para mim é você ter fé. E aqui nós temos um exemplo de Daniel. O primeiro exemplo que nós temos de fé foi quando ele chegou lá, todo mundo achou que ele estava desafiando. Só que não era. Ele estava apenas obedecendo seus princípios, porque todos nós fomos criados em algum princípio. Daniel foi criado nos princípios cristãos. Ou seja, ele servia a Deus, ele cria em Deus, ele tinha fé em Deus. Então ele não ia, e nas escrituras falam, para nós não prestarmos culto a outros deuses. Então ele seguiu a palavra, ele seguiu esses princípios. Por mais que ele teve uma vida totalmente diferente daquilo que vivia, ele resolveu ser fiel aos seus princípios. E com ele, os amigos dele, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei, na verdade, os servos dos reis chegaram no rei com inveja do pessoal e falou para o rei jogar uma lei, que quem pedisse alguma coisa a outro deus seria jogado na fornalha. Não, eu estou confundindo, pera. Isso é da cova dos leões. E eles meio que armaram para Daniel, porque eles sabiam que Daniel ele não ia ceder, ele ia ser fiel a Deus até o fim. E então o rei ficou muito triste, mas ele lançou essa lei. Então Daniel, ele tinha fé, ele sabia que Deus poderia salvar ele ou também não poderia, mas ele sabia em que ele cria e sabia qual era o destino dele. Então Daniel, ele em momento nenhum ele cedeu. Ele estava orando e os guardas chegaram e pegaram ele orando. E os guardas levaram isso até o Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou muito triste porque ele gostava de Daniel. E ele chegou em Daniel e perguntou se aquilo havia acontecido era verdade. Ele disse que sim. Então ele cumpriu a palavra de jogar ele na cova dos leões. Foi aí que Daniel falou, beleza, pode me jogar, eu creio no meu Deus. Eu acho que o maior exemplo de fé é esse.
um dos maiores é esse. Porque se alguém vira para mim e fala, se você não fizer isso, eu vou jogar na cova dos leões. Eu vou, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Fico desesperado, tá? Mas isso é falta de fé. Eu admito que muitas coisas eu tenho falta de fé. Se alguém, não sei, ele sabia em quem ele cria, ele tinha fé. E nós precisamos ser como Daniel. Não nós só jovens, mas todos vocês mais velhos também, mais experientes. Não chamando ninguém de velho, né, pessoal? Mas vocês são experientes. Um passo na frente. Todos nós precisamos ser como Daniel. Apesar dele ser jovem, ele colocava fé em prática, ele pisava para depois Deus colocar o chão. E assim também os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que mudaram o nome deles, o rei falou que ia jogar eles na fornalha, e eles falaram, ó rei, vou ler o versículo aqui, eles falaram assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar e nos livrar das suas mãos. Ou seja, o que eles falaram? Eu confio no meu Deus, independente do que você fizer comigo aqui, porque nós não podemos, como se diz, tomar atitudes que vão colocar a nossa cara, nosso corpo em perigo. Nós precisamos pensar no nosso espírito, porque o nosso corpo é passageiro. É o que o Isaac falou, nós precisamos ter fé na salvação, ter fé que existe uma nova vida para nós. Então, isso aqui, esse rosto bonito que eu tenho aqui, tudo aqui vai passar. Tudo vai passar. E o que vai contar no final dos tempos é o meu espírito. Então, eu preciso honrar a minha fé e honrar o meu Deus nesse momento, porque o que eu faço aqui agora vai refletir lá na vida eterna quando ele voltar. E eu espero que cada um de nós sejamos como Daniel, que confiamos totalmente em Deus, que nós vamos pisar para depois Deus colocar o chão. E é isso. Eu estou me sentindo muito jovem aqui, como ele disse, vocês aí com mais de 40, né? Não é o meu caso, que eu estou aqui falando com os jovens, né? Mas, enfim, que bom, né, ouvir esses exemplos de fé. Que bom ouvir que a fé não é só palavras, né? Não é só uma confissão, ela é de fato. Quando Daniel disse que ele poderia ser julgado, né, ali na cova, ele exerceu sua fé de fato, diante das circunstâncias, como a Débora disse aqui, diante dos relatórios, crer de fato, de verdade, não só de palavras, né? Quando sentimentos contraditórios, a palavra de Deus vierem, crer de fato, de verdade, que existe um refúgio na palavra de Deus para todos aqueles que nele se abrigam. Quando nossa fé for provada, como a fé, né, de Abraão foi provada e parecer inadmissível até, crer de fato que aquele Deus que está permitindo aquilo é aquele mesmo Deus que vai sustentar a vida, né? Ele deu a promessa e ele é fiel para cumprir a sua promessa. E quando Marcos fala, né, sobre esse crer de fato, muitas vezes, irmãos, quando nós nos posicionamos de fato diante de realidades da vida, pode soar para muitas pessoas como arrogância. Ah, esse fulano é arrogante, ele se acha, ele é cismado, porque as pessoas, muitas delas, quando nós nos posicionamos de fato, não entendem o porquê da nossa fé, porque elas não conhecem o Deus que nós conhecemos. Mas quando alguém sabe do Deus que nós conhecemos e vê uma fé sendo colocada na prática, ela sabe que ela é válida, porque Deus é poderoso, né? Ele é poderoso para cumprir e para operar coisas grandiosas e maravilhosas na vida daqueles que creem de verdade. Então, se temos um exemplo de fé, uma galeria de heróis da fé em Hebreus 11, se temos Isaac, se temos Abraão, se temos Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e tantos outros que são exemplos para nós, são jovens, homens e mulheres que creram de fato, foram além das palavras. E isso é maravilhoso. Eu creio que é um pouco disso que todos eles trouxeram para nós nessa noite. Eu não sei qual situação de vida você está vivendo hoje. Se você está diante de um relatório que não é nada bom, sabe, que não inspira a fé, muito pelo contrário, né, que vai contra a fé.
Eu não sei se os seus sentimentos diante das realidades que você está vivendo estão assim te julgando para baixo, né? Te julgando lá no chão, te fazendo desacreditar de Deus, das pessoas, quem sabe até mesmo de você. Mas nessa noite, a palavra de Deus é um abrigo tão poderoso para você. Existem tantas palavras, a Débora mesmo citou, tantos salmos que podem expressar com tanta verdade, com tanta graça, com tanto poder a nossa necessidade diante de Deus. Eu achei tão lindo ela falar, ao invés de você murmurar por uma água que não existe, faça como o salmista, que falou assim, olha, eu estou com sede, a minha alma tem sede do Senhor, assim como a corça suspira, eu também suspiro, não é? Nós podemos escolher esses salmos para expressar os nossos sentimentos contraditórios, para expressar os nossos altos e baixos que muitas vezes nós vivemos, para expressar as realidades de vidas duras que muitas vezes estão diante de nós. Eles são um exemplo para nós de que todos aqueles que se refugiaram no Senhor foram colocados nos seus lábios um novo cântico ao nosso Deus, e isso é maravilhoso demais, não é verdade? Talvez, se você está me ouvindo hoje, você é um jovem, olha aqui quem está aqui com a gente nessa noite, a pastora Luísa, eu preciso ressaltar isso, né? Ô pastora, nós estamos tão felizes de ter a senhora aqui, né? E pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que essas palavras de fé possam gerar cada vez mais fé no seu coração, para que logo, logo a senhora possa estar aqui no nosso meio de novo, porque essa tem sido a nossa oração. Deus te abençoe ricamente, né? Então, talvez você está aqui ouvindo essa palavra, você tenha sido uma pessoa tão inconstante, tão vacilante na sua fé. Talvez, quem sabe até um jovem que tem relativizado tanto o crer em Deus, achado que isso não é tão importante, nem é tão prioritário. Quem sabe você, por causa da sua beleza, Marcos disse aqui que os jovens são bonitos, não é? Quem sabe você confia tanto na sua beleza, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu potencial, na sua juventude e tem relativizado a vontade de Deus na sua vida, deixado o Senhor de lado. Hoje, essa palavra não é somente para jovens, é para todos nós. Eclesiastes 2:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade ou enquanto você ainda é jovem, antes que venham dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tem mais prazer na vida. Sabe, lembra-te do teu Criador. Em qualquer circunstância que você esteja vivendo hoje, lembra-te do teu Criador, porque essa fé é colocada no nosso coração por intermédio do Espírito, e essa fé pode ser aumentada. João diz para os jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Jesus Cristo venceu o maligno pelo Espírito, proferindo a palavra de Deus. E não somente você jovem, mas você, que dizem que no reino até 100 anos é jovem. Então estamos falando de jovens para jovens, não é verdade? Você que está me ouvindo hoje, que é jovem, sabe? Lembre-se de Jesus, ele venceu o maligno pelo poder do Espírito, usando a palavra de Deus. É a palavra de Deus no seu coração, nos seus lábios e na sua mente que vai fazer você forte, que vai fazer com que você vença o maligno. Amém? E assim desfrute dos propósitos de Deus para a sua vida, para a sua geração, para a sua família, para todos que estão à sua volta. Bem, é assim que nós estamos concluindo hoje esse Falando de Fé com os Jovens. Eu vou convidá-los a orar, logo depois eles vão fazer saudações a vocês, nós vamos aqui destacar algumas falas aqui nos comentários dos irmãos, mas eu convido você nesse momento a orar comigo. Você está sendo desafiado pelo Senhor a crer. Se não existe fé no seu coração, ou se a sua fé está vacilante, creia na palavra de Deus. Se refugie nela nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Louvamos porque o teu Espírito Santo, ele opera em nossas vidas. Louvamos porque por meio da fé podemos nos achegar ao Senhor e nos apropriar das tuas bênçãos, da tua presença, da tua vida. Te louvamos porque a tua palavra é o refúgio,
é o lugar onde podemos nos esconder, é o nosso abrigo, é a nossa força. Ela é, Senhor Deus, o nosso escape quando, Senhor, sentimos que estamos vacilando. Ela fortalece a nossa fé, ela revigora a nossa fé. A tua palavra redireciona o nosso olhar e te agradecemos por ela nessa noite. Abençoa cada vida, Senhor, que está aqui participando dessa live hoje. Eu creio que essa palavra vai ao encontro de muitos corações, porque o Senhor deseja fazer coisas maravilhosas por intermédio da fé. Senhor, que a fé acrescentada, aumentada nessa noite em cada coração possa trazer muitos e muitos testemunhos para a honra e glória do nome do Senhor. E que o Senhor levante cada vez mais jovens como Débora, como Marcos, como Isaac, e como tantos que o Senhor tem levantado para que sejam um exemplo de fé na sua geração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, quero convidar aqui os irmãos, né? Porque eu vou dar oportunidade aqui para vocês poderem se despedir dos irmãos que estão na live. São muitos comentários, muito mesmo, foram passando demais, rápidos. Não deu para pegar todos. Se eles quiserem destacar alguns que viram, eu quero aqui destacar o da pastora Luísa, que está agradecendo e mandando um grande beijo a todos. Vocês vão poder destacar algum aqui também que queiram, né? Então, quero começar nesse momento com a Débora, né? E dar oportunidade, Débora, para você concluir, dar suas palavras finais e o seu cumprimento a todos que estão aqui, né? A despedida dos que estão na live. Tem um cantor cristão que fala: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, mesmo que você não sinta, mesmo que você não consiga crer, não se sinta mal com esses sentimentos, porque até Jesus no Getsemane ele suou sangue, mas no final ele diz que seja feita a vontade de Deus. Então seja honesto com Deus, leve tudo em oração, porque ele sim, ele é um refúgio, ele é uma esperança. Amém. Glória a Deus. Depois nós vamos fazer um coro aqui, todo mundo cantando, né? Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Aleluia, louvado seja o Senhor. É uma live com os levitas. Vamos lá, né, com o pessoal do louvor. Quero dar a oportunidade agora ao Isaac para estar, né, fazendo suas considerações finais. Só me despedir, agradecer a presença de todos, a oportunidade de estarmos aqui, mesmo sem estarmos nos reunindo regularmente, né? Nós não desistimos, nós não perdemos o pique de estarmos servindo ao Senhor. E deixar o convite para a próxima célula, vocês possam estar participando também, tem sido muito bom ouvir palavras sobre fé. As células anteriores foram muito boas, se você perdeu, quero te convidar a assistir a gravação, que com certeza você encontra aí no Facebook. E é isso. Que bom. Graças a Deus por essa geração, a Iris está falando aqui, que está se levantando para trazer luz a essa terra, que eles sejam frutíferos ainda em nome de Jesus. Você pode estender as mãos aí da sua casa e dizer amém, assim seja. Que esses jovens que estão aqui sejam um exemplo, né? Por meio deles, nós estamos abençoando todos os outros em nome de Jesus. Bem, quero agora dar oportunidade ao Marcos, né? Para fazer suas considerações finais. Amém. A gente veio até sem graça, né? Que as palavras mais bonitas da Débora aí e tal, falar mais bonita aí. Mas eu queria agradecer a vocês que nos assistiram e eu espero que vocês tenham recebido de Deus nesta noite. Agradecer a Daniela pelo convite e que uma sementinha tenha sido plantada de fé no seu coração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Uma boa noite para vocês. Amém. Glória a Deus, que alegria, né? Ô, gente, tá tão boa essa live que eu tô até triste de despedir agora, de falar que acabou. Eu amei fazer essa live com os jovens, eu tô me sentindo tão jovem, com mais fé,
Fui tão ministrada pelo Senhor através da vida deles, foi tão bom. Vocês concordam? Podem manifestar aí, fala aí para eles. Não foi uma maravilha? Eu não estou brincando, né? Estou falando sério. Eu brinco às vezes, mas estou falando sério. Eu fui tão ministrada através da vida de vocês que eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Eu estou saindo dessa live hoje renovada pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela presença de cada um de vocês, pela dedicação. Débora, Isaac, Marcos, cada um com as suas particularidades, falaram com tanta graça e eu quero agradecer muito ao Senhor pela vida de vocês. O pessoal está dizendo aqui, ó, a irmã Nilma. Começou a Iris, né, que eu vou dispensar os outros comentários, vou falar, foi bênção sem medida, foi tremendo, foi uma maravilha. Deus também falou muito comigo, Andréia, muito mesmo. A Esther está dizendo aqui que foi lindo. Qualquer dia desse vai ser você também, viu, Esther? Aqui com a gente falando de fé com os jovens. Enfim, todos os irmãos manifestando. Eu vou encerrar hoje de uma forma diferente, porque nós vamos orar novamente encerrando essa live. E após essa oração, nós vamos, né, despedir todos vocês aqui. Vamos aproveitar esse momento que a pastora Luísa está aqui no nosso meio, né? Vamos fechar os nossos olhos, vocês que estão aqui comigo nessa live, você na sua casa, vamos fechar os nossos olhos, vamos abençoar tanto a vida dela, vamos exercer a nossa fé juntos, vamos dizer o nosso sim, o amém para a vida dela, para que ela saia logo desse hospital e possa estar aqui conosco, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Vamos crer todos nós juntos? Vamos abençoá-la com todas as sortes de bênçãos e com cura no nome de Jesus? Amém? Vamos lá exercer a nossa fé? Senhor, estamos reunidos aqui nesse lugar. Somos muitos, somos mais de 3. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. O Senhor está em nosso meio. Tu és bem-vindo para operar o teu querer nas nossas vidas. O Senhor nos chama a crer. O Senhor nos chama a ousar em acreditar em coisas que muitas vezes humanamente possam parecer impossíveis, mas pela fé, tudo é possível, é possível, é possível. Não há impossíveis para a fé. E nesse momento, no nome poderoso de Jesus, nós nos falamos sim, amém, para a tua cura completa sobre a vida da nossa pastora Luísa. Senhor, restaura a sua saúde. Restaura, Senhor Deus, cada membro, cada célula do seu corpo. Que tão logo ela possa estar aqui testemunhando de como o Senhor é poderoso para fazer coisas tão grandiosas, de operar ainda milagres tão grandiosos no nosso meio nesse tempo. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que assim, tantos outros também que precisam de uma bênção tão especial nesse dia de hoje possam ser alcançados no nome de Jesus. Eu não estou querendo terminar essa live, gente. Mas ela acabou, mas não tem jeito. Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, né? Despeço de todos no nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. A nossa próxima live daqui 15 dias, live com as enfermeiras. Vai ser a Tatiane, a Cristiane Ramalho e a Rejane. Vamos estar falando de fé com as enfermeiras. Existem muitas histórias lindas nos hospitais, daquilo que o nosso Deus está operando. Eu quero convidar você a participar. Não fique de fora. Até lá. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau!